A história da aviação do nosso país está marcada por alguns acidentes que vitimaram milhares de pessoas ao longo das décadas. Entre essas tragédias está a história do voo Varig 820, que terminou de forma conturbada em 11 de julho de 1973. Eu me chamo Roberto Barreto e neste vídeo eu te conto como tudo isso aconteceu. Para realizar o trajeto entre o Rio de Janeiro e Londres, com uma parada em Paris, a Varig mobilizou um Boeing 707-300 de registro Papa Victor Juliette Zulu. Com mais de 21 mil horas de voo até aquele momento, a aeronave havia sido fabricada em fevereiro de 1968 e já levava 5 anos atuando pela companhia brasileira. O escolhido para comandar o voo 820 foi Gilberto Araújo da Silva, de 49 anos de idade. Piloto de bastante experiência, ele já tinha voado por quase 18 mil horas, sendo mais de 4 mil apenas em modelos iguais ou muito semelhantes ao 707 que ele pilotava naquele dia. O primeiro oficial era Álvio Basso, de 46 anos. Com uma sólida carreira dentro da Varig, ele já tinha voado por mais de 12 mil horas, sendo 5 mil em modelos 707. Os dois eram auxiliados pelo engenheiro de voo Claunor Belo e o navegador Zilmar Gomes da Cunha. Para aquele voo, a companhia designou também uma equipe substituta, na qual se destacava o piloto Antônio Fusimoto, com quase 18 mil horas de voo. A bordo do jato, havia 134 pessoas, sendo 117 passageiros e 17 tripulantes. A aeronave decolou tranquilamente do Aeroporto Internacional do Galeão, sem que tenha sido registrado qualquer tipo de problema durante o procedimento. O percurso entre o Rio de Janeiro e Londres previa uma parada no aeroporto de Orly, em Paris, e as primeiras horas de voo seguiram perfeitamente o roteiro. Mas os problemas começaram pouco tempo antes do pouso em terras francesas, mais especificamente em um dos banheiros da aeronave. A tripulação já havia solicitado para que os passageiros afivelassem os cintos quando uma grande nuvem de fumaça tomou conta do avião. Ficou claro que a fumaça estava vindo da parte de trás do Boeing, onde ficava um dos banheiros. Infelizmente, ainda que a tripulação tenha percebido a origem do fogo, não havia muito o que eles pudessem fazer para contê-lo. Pouco a pouco, a fumaça começou a invadir a cabine e os pilotos já não conseguiam enxergar praticamente nada, o que complicou muito a situação. Por conta disso, os tripulantes foram obrigados a fazer um pouso de emergência em uma plantação de cebolas em uma vila na região mais ao sul da França. Os pilotos conseguiram descer o Boeing com relativa segurança até o solo, mas no momento em que a aeronave parou, a grande maioria dos passageiros já havia morrido por asfixia. A única exceção foi o passageiro Ricardo Trajano, que saiu do seu assento no momento em que a fumaça começou a invadir o corredor da aeronave. Chegando bem próximo da cabine, Ricardo se apoiou na divisória do cockpit e, no momento do impacto, acabou caindo. Trajano inalou grandes quantidades de monóxido de carbono e estava desmaiado no momento do pouso, mas conseguiu resistir aos efeitos devastadores do gás. Ao todo, 123 passageiros perderam suas vidas naquela ocasião, principalmente por conta dos efeitos da fumaça. E apenas 11 pessoas conseguiram sobreviver, sendo 10 tripulantes e apenas um passageiro, o jovem Ricardo Trajano. Entre as vítimas fatais estavam algumas pessoas de bastante popularidade, como o cantor Agostinho dos Santos, a socialite Regina Leclerc, o iatista Jorge Bruder, os jornalistas Júlio Delamare e Antônio Carlos Scavone, além do senador Filinto Miller, que atuou como chefe de polícia durante o governo de Getúlio Vargas. O relatório oficial publicado pelas autoridades francesas concluiu que, muito provavelmente, o fogo foi causado por uma ponta de cigarro jogada no lixo do banheiro. Para muitos,
Esse trágico acidente acabou sendo o ponto de partida para a discussão que mais tarde levaria ao banimento dos cigarros dentro dos aviões. Ainda que hoje em dia pareça estranho que alguém possa acender um cigarro durante o voo, isso era perfeitamente normal em épocas mais antigas, e demorou muito tempo para que as companhias percebessem que isso precisava mudar. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos sugeriu que fossem colocadas placas para alertar as pessoas e impedir que elas fumassem nos banheiros. Alguns anos mais tarde, as empresas aéreas passaram a oferecer cinzeiros em determinados pontos do avião, até que finalmente colocaram um ponto final nesse hábito extremamente perigoso, proibindo de uma vez o cigarro no interior do avião. Apesar das várias mortes causadas pela fumaça, o piloto Gilberto Araújo da Silva recebeu muitos elogios pela forma como lidou com a situação de emergência. Afinal de contas, as coisas poderiam ter sido muito piores se o avião não tivesse pousado de forma emergencial. Sua perícia para lidar com o incêndio fez com que ele ganhasse uma condecoração do Ministério dos Transportes da República da França. Mas o seu destino depois disso foi bastante trágico. Já totalmente recuperado do acidente envolvendo o voo 820, Gilberto foi escalado para pilotar um outro Boeing 707 de carga, que faria o voo 967 da Varig. A aeronave decolou de Tóquio, no Japão, e deveria chegar ao Rio de Janeiro depois de uma pequena parada em Los Angeles. Porém, mais ou menos meia hora depois de decolar, o Boeing simplesmente desapareceu no ar, sem deixar nenhum tipo de pista. Durante meses, equipes de resgate tentaram recuperar alguma coisa que ajudasse a explicar o que aconteceu durante o voo, mas nada foi encontrado até hoje. Se você quer conhecer melhor essa história, fizemos um vídeo contando o que aconteceu no voo 967 da Varig. Em tela, deixamos esse vídeo, no qual contamos esse misterioso desaparecimento. Te espero lá.